E um dos aspectos da fé de Enoque é uma fé constante. Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Vamos ouvir um pouco sobre a vida de Enoque nessa noite. E vamos caminhando em direção, irmãos, a essa galeria tão maravilhosa, a galeria da fé. O nosso tema aqui toda quinta-feira tem sido fé, sua natureza e seus heróis. Então nós devemos olhar para a vida desses homens e entender que eles são homens como nós, irmãos. Quem é Moisés hoje? É o presbítero Sérgio. Quem é Elias hoje? É o presbítero Universi. Quem é Josué? É o presbítero Silvio. Nós somos, irmãos, esses heróis. Aquilo que a palavra diz a nós, nós devemos tomar posse. Por isso, cada quinta-feira aqui, nós temos aprendido muito sobre a fé, a sua natureza e aqueles que venceram. Por que eles se tornaram heróis da fé, irmãos? O que um herói faz? Qual é a grande característica de um herói? É porque Hebreus 11 reúne tantos heróis na fé. Porque diante do natural, diante das impossibilidades, eles preferiram continuar acreditando no impossível. Porque quem realiza o impossível é o Senhor. Pai, nessa noite o teu filho fará menção da tua palavra, Pai. Tu tens confirmado ao coração dele aquilo que nós precisamos ouvir nessa noite. Muito obrigado, Senhor, porque a tua palavra, ela é viva, Senhor. Muito obrigado porque nós aprendemos com ela. Muito obrigado porque nós escolhemos e fazemos escolhas e decisões segundo aquilo que a tua palavra nos ensina, Senhor. Feliz é o homem que teme a ti de todo o coração. Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e que tem na sua lei a sua satisfação, ó Pai. Nos ensina nessa noite um pouco mais, através da vida do presbítero Sérgio, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, irmãos, os irmãos aqui do templo. A paz do Senhor, irmãos. Agora sim. Aos irmãos que estão em casa também, uma boa noite a todos, a paz do Senhor. É com grande alegria que nós estamos aqui nessa noite para compartilhar com os irmãos a respeito desse tema e falar a respeito desse homem de Deus que foi referência, que foi um diferencial na sua época, não é? Como bem disse o pastor Fábio aqui, Enoque, o que ele alcançou, irmãos, não é algo que é inalcançável. O que Enoque conseguiu na sua geração, na sua época, não é algo que é impossível de se conseguir hoje. Por quê? Porque Enoque, ele era um homem comum como nós, mas um homem que ousou crer, mas não como muitos dizem crer, não como muitas pessoas de nós dizemos crer. Enoque foi um homem que ele ousou crer em Deus de uma forma prática. Ele ousou crer em Deus de uma forma prática. Não é verdade? Enoque, ele era um homem como eu e você. Nós vamos ver isso aqui depois, ali no livro de Gênesis. Mas antes de nós lermos o livro de Gênesis, eu queria ler o versículo que é o versículo que é a base, né, aqui do tema, que diz assim: pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara, visto como, antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Eu vou ler o 6 também, que diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe,
porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. O início do versículo 5 começa dizendo assim: pela fé, Enoque foi transladado. Todo o decorrer do versículo, né, que fala da transladação de Enoque, que fala que ele foi transladado para não ver a morte, teve o início na fé. Na fé que Enoque teve. Na fé que Enoque ele demonstrava com a sua vida. Tudo aconteceu com início na fé. Mas que fé é essa? Qual é a fé que Enoque ele tinha? Como eu falei aqui, talvez Enoque ele era, antes de ele começar a caminhada com Deus, um homem como qualquer um de nós, com a fé que às vezes nós demonstramos ou dizemos ter, né? Eu creio em Deus, eu tenho fé em Deus, mas e a nossa conduta, o nosso estilo de vida, ele tem mostrado isso? A maneira como nós temos vivido tem mostrado essa fé que nós dizemos ter? É essa fé que demonstra, essa fé que é concreta e não abstrata, que fez com que Enoque viesse ser transladado. Essa fé, a fé como estilo de vida, é isso que eu quero dizer. A fé como estilo de vida. Vamos lá para o livro de Gênesis, no capítulo 5. Aí nós vamos ler aqui sobre Enoque, um pouco do que fala sobre a vida de Enoque. Vocês estão conseguindo entender, irmãos, o que eu estou falando? Tá direitinho? Gênesis capítulo 5, versículo 19. Nós vamos tentar entender essa fé de Enoque, não é? 19. Vamos lá. Diz assim: e viveu Jered é o pai de Enoque, depois que gerou Enoque 800 anos, e gerou filhos e filhas. Enoque foi gerado quando esse homem tinha 162 anos. E foram todos os dias de Jered 962 anos. E viveu Enoque 65 anos, e gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E todos os dias de Enoque foram 365 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto para si Deus o tomou. Então, o que eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui, com relação a Enoque, é que nós podemos talvez entender que Enoque ele teve duas fases na sua vida. Enoque ele teve duas fases na sua vida. A primeira fase foi aquela que ele viveu do nascimento dele até os 65 anos, que implica naquela condição que eu estava dizendo aqui agora há pouco, que talvez ele era como muitos de nós nesse período, dizia assim: eu creio em Deus, eu tenho fé em Deus, eu sou de Deus, eu sou um crente, mas a sua vida, a sua maneira de vida, de repente não demonstrava, não é? Essa fé que ele devia ter, que ele dizia ter. De repente não demonstrava essa fé. Mas, a partir do momento do nascimento de Matusalém, a Bíblia fala que Enoque passou a andar com Deus. E eu não sei o que aconteceu com Enoque, eu não sei o que aconteceu com ele, mas eu vejo a graça de Deus sobre a vida de Enoque nesse momento. Por quê? Porque foi um momento em que Deus se revelou a Enoque
e fez com que o novo nascimento, o coração de Enoque fosse transformado, a ponto de ele começar a caminhar com Deus, a ponto dele começar a andar com Deus. A gente sabe, né, o Senhor Jesus, ele disse que se alguém não nascer de novo, esse não pode ver a Deus, não pode ver o reino de Deus. Então, Enoque, ele teve algo que aconteceu na vida de Enoque, ali a partir do nascimento de Matusalém, que fez com que ele fosse regenerado, que fez com que ele tivesse uma nova fase na sua vida, uma fase de caminhada com Deus, com 65 anos. Enoque, até 65 anos, a Bíblia não fala isso, mas me dá a entender isso, que até 65 anos da vida de Enoque, ele viveu uma vida normal. Ele nasceu, cresceu, casou, teve filho, o Matusalém, que foi o primogênito, e aí, então, houve um grande divisor de águas na vida dele, que foi aonde ele teve esse encontro com Deus, teve essa experiência com Deus, e ele passou a andar com o Senhor. Ele passou a caminhar com o Senhor. Enoque, ele tinha uma fé que era uma fé pura a partir daí. Ele teve uma fé que era uma fé que o Deus que ele buscava era um Deus presente, era um Deus onisciente, um Deus onipotente, um Deus perfeito, um Deus bondoso, e essa fé movia Enoque para que ele viesse caminhar com o Senhor. Essa fé movia esse homem para que ele viesse caminhar com Deus. E a época em que Enoque viveu não foi uma época muito diferente da nossa, talvez até pior. Não era tão simples naquela época se firmar e caminhar com Deus, porque é bom lembrar, Enoque ele viveu num período pré-diluviano. Aquela geração de Enoque foi a geração responsável pelo dilúvio, pelo juízo de Deus. A Bíblia fala que naquela época a maldade humana estava tão no ápice que Deus chegou a se arrepender de ter feito o homem. Esse era o período em que Enoque viveu. Esse foi um momento em que Enoque viveu. Mas ele mostrou a diferença com a sua fé, com o seu estilo de vida, decidindo andar com Deus, decidindo ter comunhão com Deus, decidindo buscar a Deus, fazendo aquilo que todos da sua geração não faziam, fazendo aquilo que todos da sua geração não queriam fazer, fazendo aquilo que todos que conviviam naquele mundo que Enoque vivia, não queriam, não estavam dispostos a fazer. O ato da pessoa caminhar com alguém, ela caminha, por que ela caminha? Porque ela quer uma aproximação, ela quer um conhecimento maior com aquela pessoa, ela quer uma intimidade com aquela pessoa. E Enoque queria essa intimidade com Deus. E ele passou a andar com Deus, ele passou a demonstrar com as suas atitudes, com a sua caminhada, aquilo que ele cria, aquilo que ele acreditava. Ele passou a demonstrar com o seu estilo de vida aquilo que ele acreditava. Enoque, ele teve essa experiência com Deus. E, posteriormente, Enoque passou a viver um processo. Porque a nossa caminhada com Deus, ela é um processo de constância. Ela é um processo que nós vamos desenvolvendo a cada dia. A nossa caminhada com Deus é um processo que nós vamos dando passos a cada dia, e ela requer de nós algumas coisas, algumas renúncias que nós temos que fazer, e Enoque certamente também teve que fazer renúncia. Enoque teve que abrir mão de coisas que de repente ele estava acostumado a fazer para andar com o Senhor.
Enoque, ele teve que viver uma vida de santificação. Ele teve que viver uma vida gradual, uma vida crescente na presença de Deus. Ele teve que viver uma vida onde ele teve que se afastar das coisas que, de repente, ele estava acostumado a fazer e que, a partir de então, ele não poderia fazer mais, porque ele queria caminhar com Deus, ele queria andar com Deus. Às vezes, nós temos que aprender com Enoque que a nossa caminhada com Deus, ela depende de renúncia. Ela depende, a nossa caminhada com Deus, de santificação. A palavra de Deus, ela diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Deus não mudou, irmãos. E Enoque, como um homem de Deus que ele foi, conforme ele ia caminhando com Deus, ele foi entendendo essas coisas. Ele foi entendendo que ele precisava passar por esse processo. Um processo de renúncia, um processo de santificação, um processo de perseverança. Enoque, ele entendeu que conforme ele caminhava com Deus, ele precisava caminhar dessa maneira, caminhar dessa forma, em renúncia, caminhar em perseverança. Enoque, ele compreendeu que para agradar a Deus, ele teria que viver dessa maneira. E essa era a fé que Enoque tinha. Essa era a fé que era o grande diferencial de Enoque. Essa era a fé que era o grande diferencial na vida de Enoque. Porque quando a pessoa vive dessa forma, quando a pessoa ela passa a viver uma vida de renúncia, uma vida de santidade diante de Deus, todos notam a diferença nessa pessoa. Todos notam a diferença que acontece na vida dessa pessoa. Todos observam. Esses são os frutos que são observados na vida daquele que caminha com Deus. Esses são os frutos daquele que caminha com o Senhor. E Enoque, ele demonstrava isso com a sua vida. Então, a fé que Enoque tinha não era uma fé de sentimento, não era uma fé, não é, de abstrata, como eu falei, era uma fé de estilo de vida. Era uma fé onde Enoque, ele compreendeu a vontade de Deus e ele passou a andar por ela. Ele passou a caminhar com essa lado a lado com essa vontade, de mão dadas. Enoque, ele passou a andar lado a lado com a vontade de Deus, ele passou a ter o pensamento de Deus, ele passou a ter os olhos de Deus, ele passou a sentir como Deus, de tão parecido que Enoque ficou com Deus por caminhar com ele. De tão parecido que Enoque ficou com Deus por caminhar com ele. E essa fé de caminhada foi o que resultou na transladação de Enoque. E o que nós temos a ver com isso? O que nós podemos aprender com Enoque por ele caminhar com Deus? É que nós somos igreja de Deus, nós somos a igreja de Cristo. E assim como Enoque, ele foi transladado um dia, por ele viver essa fé, por ele viver essa fé de santificação, por ele viver essa fé de renúncia, por ele viver essa fé de perseverança, assim como ele foi transladado um dia, por isso, porque é o que nós lemos aqui no livro de Hebreus, pela fé, essa fé fazia Enoque viver dessa forma, um dia isso também vai acontecer conosco, que somos a igreja. Um dia, nós também seremos transladados. Um dia, nós também seremos arrebatados.
mas nós não seremos arrebatados de qualquer jeito. Nós não seremos arrebatados de qualquer maneira. Nós não seremos arrebatados vivendo a vida da forma que a gente quer viver. Nós seremos arrebatados conforme o estilo de vida que a nossa fé nos obriga a viver. O crente, irmãos, ele não peca para que ele seja salvo. O crente, ele não peca porque ele é salvo. O crente, ele não abandona o pecado porque ele quer ser salvo. Não. O crente, ele abandona o pecado porque ele é salvo. O nosso estilo de vida, ele vai dizer se nós seremos ou não como Enoque, arrebatados no dia que a igreja for arrebatada, no dia que Jesus vier. Se nós vivermos a nossa vida diferente daquilo que nós dizemos crer, nós vamos ser decepcionados e vamos ficar aqui perdidos. Mas se nós vivermos a nossa vida conforme nós dizemos que cremos, mostrando a nossa fé como estilo de vida, então nós subiremos com o Senhor quando Ele voltar. Então nós seremos arrebatados como Enoque foi. O que eu quero, nessa noite, tirar da vida de Enoque para nós, é isso. Que a fé de Enoque, ela não foi uma fé sentimental, abstrata. Ela foi uma fé prática. Ela foi uma fé que ele demonstrava. Ele demonstrava que ele cria em Deus. Por quê? Porque ele não andava como os demais da sua época. Ele demonstrava que ele acreditava em Deus. Por quê? Ele não andava como os homens daquela época. Como eu disse aqui, que foram os responsáveis pela vinda do juízo de Deus com o dilúvio. Ele não andava como aqueles homens. A fé dele era tão grande, era tão poderosa, que fazia com que ele tivesse uma vida diferente, uma conduta diferente. O que a nossa fé tem feito conosco? Eu não estou falando a fé para ser curado, a fé para ganhar uma bênção financeira, a fé para ganhar uma bênção na família, não. Eu estou falando o que a minha fé ela tem feito comigo. Em que ela tem me transformado? Em que essa fé tem me transformado? Será que ela tem feito eu andar conforme aquilo que eu digo crer? Ou será que ela tem feito eu andar como todo mundo anda? Será que ela tem feito a minha conduta, o meu estilo de vida, ser diferente conforme eu creio? Porque se eu creio que pecado é mentira, que mentira é pecado, por que eu minto? Se eu creio que se prostituir, adulterar, roubar, né, é pecado, por que eu faço essas coisas? Se eu creio que cobiçar é pecado, por que eu faço isso? Por que eu não luto contra isso, pelo menos? Por que eu não procuro lutar contra esses sentimentos, esses desejos que tentam dominar a nossa vida? Se eu creio que isso é pecado, eu não posso me render a isso. Eu não posso me entregar a isso. Porque se eu fizer conforme a minha vontade pede, então o meu estilo de vida está demonstrando que eu não creio em coisa nenhuma. Se eu fizer conforme o meu querer, então o meu estilo de vida está mostrando que eu não creio em coisa nenhuma. E aí não só eu deixo de ser alcançado por Deus, como eu impeço que outras pessoas também sejam alcançadas. Porque as outras pessoas vão olhar para nós e vão falar assim, poxa, para mim ser um crente como esse daí, é melhor eu não ser. Mas o Enoque, ele tinha uma vida tão reta diante de Deus,
que ele não dava ocasião para essas coisas. Ele não dava. Ele tinha uma vida tão próxima, ele era tão íntimo de Deus, que ele não dava ocasião para isso. Ele não dava ocasião para que ninguém na sua geração viesse apontar para ele e falar: você não é de Deus nada. Até porque Enoque, ele pregava para aquela geração. Enoque, ele dizia para aquela geração: vocês se convertam, vocês mudem, porque está vindo o juízo de Deus contra vocês. Enoque pregava contra aquela geração. Então, o caráter de Enoque era um caráter bem polido. O caráter de Enoque era um caráter bem diferenciado. E tudo isso fez com que Enoque viesse não enfrentar a morte. Quando Deus viu o testemunho de Enoque, viu a forma como Enoque vivia, Deus, ele tomou Enoque. Se a gente for ler aqui, a gente vai ver que todo mundo morreu. O pai de Enoque viveu 862 anos, 962 anos, morreu. O Matusalém, que era filho de Enoque, viveu 969 anos, morreu. Os antepassados deles morreram, viveram, nasceu, cresceu, casou, teve filho, morreu. Mas Enoque não. Enoque foi transladado. Sabe por quê? Porque Enoque era um homem diferenciado, mas não era melhor do que eu e você. O que Enoque fez, eu e você podemos fazer também. O que Enoque viveu com Deus, eu e você podemos viver também. O que Enoque conseguiu viver de experiência com Deus, eu e você podemos viver. Enoque não era o super-humano, não. Enoque era um homem que, conforme ele começou a caminhar com o Senhor, não é? Ele foi revestido da graça de Deus, porque senão ele também não conseguiria. Ele foi revestido da graça de Deus, Deus foi o capacitando, e ele foi caminhando, e ele foi caminhando, e ele foi caminhando, até o dia que Deus o recolheu, que Deus o tomou para si. Até o dia em que Deus o tomou para si. E esse tempo que Enoque caminhou com Deus foram 300 anos. Às vezes nós não conseguimos caminhar com Deus nem um minuto. Às vezes a gente não consegue caminhar com Deus, perseverar na caminhada nem um dia, nem um ano. Olha como nós temos que aprender com Enoque. Olha como nós temos que aprender com esse homem de Deus. Ele caminhou com o Senhor esses 300 anos. Caminhou com Deus esses 300 anos. E Deus o recolheu, o tomou para si. Eu e você, como igreja de Deus, temos obrigação de caminhar com o Senhor como Enoque caminhou. Nós temos essa obrigação, irmão. Se nós somos igreja, nós temos essa obrigação. Porque um dia, assim como Enoque foi tomado, você também será tomado. Um dia, assim como Enoque foi recolhido para Deus, você também será recolhido. Vamos caminhar com Deus. Talvez alguém diga aqui, mas eu já estou velho para caminhar com Deus. Não tem idade para caminhar com Deus. Enoque, quando tinha 65 anos, ele começou a sua caminhada com Deus. Quando tinha 65 anos. Talvez você tenha 20, comece a caminhada com Deus. Talvez você tenha 18, comece a caminhada com Deus. Talvez você tenha 12, tem 6, tem 60, tem 50. Eu não sei qual a idade. Comece a caminhada com Deus, porque não existe tempo para se caminhar com Deus. Não existe idade para se começar a caminhar com Deus. Não existe. E se você está aqui hoje ouvindo a palavra, você que está ouvindo pela internet, eu espero que você esteja entendendo o que eu estou querendo dizer. Eu estou um pouco nervoso, mas eu espero que você esteja entendendo o que eu quero dizer, não é? Que a caminhada com Deus vale a pena. Não importa o que você tiver que passar. Caminhe com o Senhor.
como Enoque caminhou. E você vai receber de Deus aquilo que Enoque também ele recebeu. Você vai receber de Deus aquilo que Enoque também recebeu. Se você perguntar por Enoque agora, aonde ele está na presença de Deus. Se você perguntar onde Enoque está agora, ele está na presença de Deus. Milhares e milhares de anos passou e ele está lá na presença de Deus. E muitos da geração dele, também milhares e milhares de anos vão passar e eles estão lá na eternidade, sofrendo no inferno, infelizmente. Você já parou para pensar, irmão? Se você tirar um dia de um ano, você tem um ano? Quem está prestando atenção vai saber. Se você tirar um dia de um ano, você tem um ano? Não. Agora, se você tirar da eternidade 1000 anos, o que vai sobrar? Se você tirar da eternidade 1 milhão de anos, o que vai sobrar? Se você tirar 1 bilhão de anos, você tem noção disso? O que é 1 bilhão de anos? O que vai sobrar? É a eternidade. Enoque está com a dele garantida lá. Aqueles que viveram como Enoque, está com a garantida lá, a eternidade, na presença de Deus. E aqueles também que não viveram, está lá também. Só que do outro lado do abismo, né? Do outro lado do abismo. Então, irmãos, vale a pena andar com Deus. Vale a pena caminhar com o Senhor. Vale a pena aprender com Enoque. Aprender que a nossa vida, ela condiz de acordo com a nossa fé. A nossa fé, ela mostra o que nós somos através da nossa vida, através da maneira de nós vivermos. E você só anda com Deus, e eu só ando com Deus, se a minha vida, o meu estilo de vida, ele demonstra a fé que eu digo ter. Se eu não demonstro, eu tenho que rever a minha caminhada, porque eu estou andando com qualquer coisa, menos com Deus. Se a minha fé, ela não demonstra aquilo que eu digo que eu creio, eu tenho que rever a minha caminhada. Eu tenho que rever o que eu estou fazendo. Se a minha caminhada ela não condiz com a minha fé, eu tenho que rever o que eu estou fazendo. Então, vamos caminhar com o Senhor, vamos aprender com Enoque essa fé, a fé prática, a fé que não é abstrata, a fé que é verdadeira, a fé que nos transforma, a fé que nos muda, a fé que nos faz caminhar, a fé que nos faz avançar para o reino de Deus. Amém, irmãos? Eu agradeço pela minha oportunidade, eu espero que os irmãos tenham entendido aí o que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Eu tenho muitas limitações, tenho muito que aprender, mas Deus ministrou no meu coração isso, e é o que eu quis, compartilhar com os irmãos nessa noite. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Pastor, obrigado. Amém. Entendemos perfeitamente. Glória a Deus. Enoque, o 7º depois de Adão. Entendemos perfeitamente o que Deus falou conosco nessa noite. Deus abençoe a sua vida, presbítero Sérgio. E com toda certeza a mensagem de Deus ela foi pregada ao nosso coração. Devemos andar com Deus, irmãos. E andar com Deus não é fácil. Servir a Deus não é fácil. Mas nós devemos caminhar com Deus. Devemos optar por caminhar com o Senhor. E com toda certeza, essa fé prática, não uma fé abstrata, mas uma fé que nos faz frutificar. E Enoque é o grande símbolo do arrebatamento da igreja. No começo da civilização, o 7º depois de Adão, Enoque foi tomado. Que coisa linda, irmãos. Essa é a nossa expectativa e a nossa esperança como igreja. Essa fé deve nos conduzir até esse momento do arrebatamento. Que o Senhor nos abençoe nessa noite, palavra do coração de Deus ao nosso coração.
E semana que vem, se Deus quiser, nós vamos falar sobre Noé, pregoeiro da justiça. Né, a Luciana Torreão vai estar pregando quinta que vem. Primeira quinta-feira de setembro, presbítero Vitor. Segunda, presbítero Universi. Terceira, já estava ali calculando isso. Exatamente. A outra você não está. Não é isso? Na outra tu está. Viu como é que eu sou bom de matemática? Então, exatamente. E aí, presbítero Universi, depois, presbítero Vitor, presbítero Silvio e presbítero Omar fecha o mês de setembro, falando aí. Vamos fazer 4 quinta-feira aí, em setembro, falando só sobre a fé de Abraão. Porque não dá para falar de Abraão só numa mensagem só, né? Vamos dividir aí em 8 temas a fé de Abraão e vai ter para a turma pregar e todo mundo aqui vai pregar, irmão. Vou passar para todo mundo aí ministrar a palavra, porque é uma bênção, né? É bom demais. E o Senhor tem nos dado essa grande oportunidade de estarmos aqui ministrando a palavra do Senhor e ouvindo de Deus também. Irmãos, muito obrigado a você que está aqui nessa noite, a todos os irmãos que nos acompanham de casa. Deus também abençoe ricamente a sua vida. E nós vamos orar nesse momento, vamos nos colocar de pé, vamos encerrar esse culto, esse momento aqui, e vamos caminhar aí. Domingo temos 9 horas da manhã, escola bíblica, e temos à noite, às 19 horas, o nosso culto de louvor e adoração ao nome do Senhor Jesus. Amém? Essas são aí as atividades que nós temos até domingo, e a partir de domingo renova tudo de novo, se assim o Senhor nos permitir. Amém? Muito obrigado, irmãos, a todos. Você que está em casa aí, eu tenho acompanhado as lives aqui, né, e eu tenho visto como a qualidade do som melhorou nas lives, né? Agora a gente está percebendo aí que houve uma mudança drástica. E que bênção, né? Os nossos vídeos aí têm chegado a tantas casas, irmãos. Eu estava vendo, a Ceia da Unidade já está com mais de 1000 visualizações, né? E eu vou só observando e percebendo como a qualidade da nossa live melhorou. É algo que veio para ficar, irmãos. As transmissões, tantas pessoas têm sido alcançadas por essa palavra que foi pregada aqui nessa noite, e é uma ferramenta que nós não podemos abrir mão. Então, graças a Deus pela vida dos irmãos que têm pregado. Quando for preparar a mensagem, pense nisso. Não é só as pessoas que estão aqui ouvindo. Nós estamos alcançando distâncias aí. E graças à tecnologia, né, que pode ser utilizada assim para a glória do nome do Senhor. Nós não confiamos na tecnologia, né, mas devemos fazer uso dela e da melhor forma possível. Muito obrigado, Senhor, nessa noite. Te glorificamos, te exaltamos. Obrigado pela palavra que ouvimos, pela fé Enoque andou contigo, Senhor, e ele foi tomado. Essa é a nossa grande expectativa como igreja. Ouvir o toque da trombeta, Senhor, e sermos transladados no abrir e fechar de olhos. Pai, que essa fé não seja removida do nosso coração, mas que possamos viver de uma forma justa, de uma forma íntegra, piedosa, aguardando o retorno do Senhor Jesus. Muito obrigado por tudo que recebemos aqui nessa noite. Leva-nos em paz, dá-nos uma noite de descanso, um dia amanhã de trabalho, e as atividades nossas sejam abençoadas pelo Senhor, porque precisamos da Tua bênção sobre a nossa vida. Muito obrigado, Senhor, por tudo nessa noite. É a nossa oração em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo seja com todos os que amam e aguardam a vinda do Senhor. E a igreja aqui presente diz: amém. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Que Deus abençoe sua vida. Vá em paz, em nome de Jesus. Tenha um final de semana